Caminito, né, de Buenos Aires, que é o maior ponto turístico ao dia de hoje na cidade de Buenos Aires, o ponto mais visitado. Vamos fazer um exercício bastante difícil. Eu quero que vocês imaginem esse lugar como um velho porto, como um lugar periférico, marginal, pobre, perigoso, nada a ver com o que nós temos hoje em dia, tá? Pensem que isso aqui era porto, como boa área portuária é uma área marginal e perigosa. A maioria dos galpões eram estaleiros para construir barcos, e aqui chegava a maioria dos imigrantes europeus que procuravam um futuro melhor na América Latina, mas logo não conseguiam muito trabalho e acabavam trabalhando no porto. A maioria dos imigrantes que chegaram aqui eram italianos provenientes do porto de Gênova, um dos maiores portos da Europa. Um genovês que trabalhou toda a sua vida no porto. Quando eu cheguei em Buenos Aires, vai procurar trabalho aonde? No porto, logicamente, ok? Então assim vai se desenvolvendo esse lugar. O mestre Quinquela Martín, esse pintor, ele era filho de imigrantes, pobre, a princípio ajudaram ele a financiar seus trabalhos, até que ele se transformou num pintor bem famoso, vendia quadros no mundo inteiro, não era nada ostentoso, por isso que ele, com seu dinheiro, comprava galpões antigos, destruía, fazia prédios a novos, toda a obra pública que ele fez. E ele é o criador da Rua Caminito. Ele queria transformar isso numa área cultural. Ele sabia que seus vizinhos era gente humilde, que não tinha acesso à cultura. Então ele falava, se os meus vizinhos não podem chegar até a cultura, eu vou trazer a cultura ao bairro. E foi desse jeito que ele foi transformando esse bairro, por isso o homem mais querido. E esse é um dos motivos da criação da Caminito. Originalmente a Rua Caminito, por aqui passava um trilho de um trem, depois vamos ver os trilhos ainda, os velhos trilhos. Era um desvio, o trilho vinha por aqui, pegava a avenida que nós entramos, que não existia como avenida, e chegavam até aquela ponte cinza que eu marquei para vocês. Que essa ponte transbordava as mercadorias de um lado para o outro do rio. Quando a prefeitura fez a ponte laranja do lado, uma ponte hidráulica que levava, passava caminhão, tudo, a ponte cinza deixou de funcionar. Portanto, o trilho deixou de funcionar, deixou de passar o trem, chamava de trilho morto. Os vizinhos atravessavam aqui como um atalho para chegar ao porto. Quando tinha enchentes, toda essa água podre chegava aqui, enchente de 1 metro d'água. Água apodrecida, trazia doenças, tá? Epidemias. Tinha muito assalto na rua. Acomodavam os fundos das casas, as famílias, por falta de educação, de cultura, jogavam lixo por trás do muro. Bienvenidos a Caminito, República La Boca. Você sabe, gente, que o morador do bairro, quando você pergunta para a polícia, ¿de dónde nos visita? ¿Brasil? Brasil, del Caminito, República La Boca. Orilla Argento, Denso, el uruguayo. Un saludo fraterno para todo Brasil. Gracias. Gracias. Río Grande do Sul. Río Grande do Sul, Río Grande do Sul, de aquí de Caminito, República La Boca. He venido por última vez, he venido a buscar Chimar. Caminito que entonces estaba bordado entre mariposas en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Amigo, amigo, esto también você fez seu cortiço no meu terreno. Aí o Deus falava, meu amigo, me dá só uma tarde. Os caras literalmente desmontavam o cortiço, colocavam em cima de uma charrete, mudavam e na mesma tarde construíam de novo, em outro lugar. Por isso é uma de arquitetura móvel, porque ela realmente se mexia de um lugar para o outro.
Por que multicoloridos? Hoje em dia é um atrativo turístico, é patrimônio cultural, é a prefeitura que toma conta, mas originalmente não era uma questão estética, era uma questão de praticidade. O que acontece com a chapa e a madeira se eu não pinto ela? Enferruja, apodrece. Como não tinha dinheiro para comprar tinta, que sempre foi caro e continua sendo cara, no mesmo caso, pedia para os donos dos estaleiros que lhes doassem o fundinho da lata. Quando acabava a latinha de pintura para pintar o barco, aí sobrava um vermelho, ela pintou vermelho, acabou vermelho, laranja, acabou laranja, azul, acabou azul, verde. E desse jeito protegiam os muros. Não tinha nenhuma questão estética, era só funcional. Mas hoje em dia é turístico e a prefeitura que toma conta. Pessoal, nesses cortiços em redor do Caminito, praticamente já não mora ninguém. Por quê? Aluguel é caro, o local ficou turístico, a maioria são centros comerciais, ou restaurantes, ou ateliês dos artistas que expõem aqui em Caminito. Se a gente se afastasse da área turística, vamos achar muitos cortiços que ainda funcionam como cortiços, só que podem chegar a ser um tanto perigoso. Por isso pedimos para ninguém se afastar da área do Caminito ou do estádio do Boca Juniors, que nós vamos daqui a pouco.
controlam os alagamentos. Como que ela funciona? Todo esse passeio costeiro, tá vendo que o passeio tem uma subidinha? Bom, todo esse passeio costeiro que volta por ali atrás, embaixo, de propósito aqui, fizeram uns grandes reservórios de água. São como se fossem uns quartos gigantes para armazenar a água do rio. Quando a água sobe, hoje está bastante alto o nível, mas ele sobe ao ponto de entrar na cidade, atingir as ruas, a prefeitura abre as bombas ali, abre as comportas, toda a água, o excedente d'água, ele alaga aqui embaixo, mas fica controlado, não passa para a rua. E quando abaixa o nível d'água, eles voltam a abrir as comportas e a água sai novamente no rio. Desse jeito, conseguiram controlar os alagamentos que antigamente eram terríveis no bairro de La Boca. É por isso as calçadas elevadas. Tá vendo que alguns prédios têm umas calçadas exageradamente elevadas? Esses são os que se cansaram dos alagamentos e já construíram em altura, tá? Agora só ficou testemunha daqueles tempos, tá? Mas graças a Deus, praticamente não tem mais enchentes no bairro de La Boca. Até essa ponte cinza chegava nos trilhos da Caminito, toda essa avenida, todos os trilhos, né? Essa ponte cinza. E ela deixou de funcionar quando a prefeitura, nos anos 40, constrói a Ponte Laranja aqui do lado, que é uma das primeiras pontes hidráulicas da América Latina. A parte laranja do meio, ela se eleva, se reta, não é que ela se elevava para que os barcos grandes possam entrar no velho porto. Tá? Esse reemplaçou a ponte cinza. E tem uma ponte lá na frente, mais moderna, que é uma rodovia que liga Buenos Aires com a zona sul da cidade. Né? E lá no fundão dá para ver a saída do Riachuelo no Rio de la Plata, a famosa boca do Riachuelo. A boca do Riachuelo dá o nome ao bairro de La Boca. E depois o clube veio pelo nome do bairro. Pessoal, nós vamos passar embaixo dos trilhos, da rodovia. Vocês vão ver à esquerda uma pequena favela nessa área. Eu gosto de mostrar isso aqui, não é que eu gosto. Eu acho que é interessante mostrar porque faz isso aí, faz parte da realidade. E essa é uma realidade comum a todos nós latino-americanos. De repente vem um pingo e acha meio estranho. Nós latinos sabemos do que estamos falando, né? Essa favelinha começou com essas casas de ocupação ilegal embaixo da rodovia, que são terras do governo. Eles começaram de um jeito ilegal e já se organizaram, e a prefeitura agora já teve que legalizar, está fazendo sistema de luz, está fazendo esgoto, né? Antigamente não tinha nada de tudo isso. Isso já se oficializou como os 12 passos do bairro de La Boca, ok? Pessoal, em breve vamos ver uma empresa que processa e filtra areia, que é trazida do Rio de la Plata, e tem uma pichação, não uma pichação na verdade, é um grafite maravilhoso, feito por um grande grafiteiro argentino. Primeiro fez o rosto do Quinquela Martín, né, ali, com lixo. E olha o trabalho que ele fez. Vocês têm um mestre dos grafites, que é o grande Eduardo Cobra. Nós temos o Cobra argentino, que se chama Alfredo Segatori. Essa obra dele se chama Exabrupto de Cores. Olha o trabalho que ele fez. Aí vemos os caminhões, como eles entram aí embaixo e carregam areia, que é levada para construir prédios em Buenos Aires. Então essa montanha de areia aqui à esquerda era trazida do Rio de la Plata. O rio ali é dragado, porque o rio é bastante raso. O governo vai dragando, vai tirando o lago de areia, ela se separa. À direita já começamos a ver o braço sul de Puerto Madero, o único que não foi restaurado a novo, que ainda funciona como uma área comercial. Esses pneus são para um barco não bater com o outro. São como as boias, de propósito, para os grandes barcos não bater, como um para-choque de barco, não sei o nome técnico, né? Isso aqui era das plantas de eletricidade. Essas construções aqui à direita era a Ítalo Argentino, a empresa italiana. Ali tem a sede central, que agora é um centro cultural, só que não dá para ver pela rodovia, se chama Usina del Arte, era a sede principal da companhia italiana de... Vocês sabem que em Buenos Aires os cassinos estão proibidos, mas como nós temos uns deputados e uns senadores muito eficientes, muito inteligentes, por sobretudo muito honestos, um desses deputados viu ali na Constituição Argentina que os rios e os mares não são da cidade de Buenos Aires, são da nação. E na lei nacional não diz nada de que eles estão permitidos, só está proibido na cidade. Então, como tecnicamente o cassino é um barco, tecnicamente está em água do Rio de la Plata, então poderíamos dizer que não está em Buenos Aires, né? Por isso ele funciona legalmente. Aqui vocês não adivinham quem foi o primeiro dono do cassino? O deputado da lei.
Olha que coincidência! O mesmo deputado da lei que o Rio e os Mares não são de Buenos Aires foi o primeiro dono do cassino. Essas coincidências da vida, né? Aí vocês vão ver agora à direita esses barcos brancos que tem umas chaminés, né, com as coroas em cima. Esses dois barcos são o cassino de Buenos Aires. E agora os donos são espanhóis, esse deputado já vendeu, donos espanhóis. Ele abre 24 horas, todos os dias do ano, só para maiores de 18 anos, logicamente não cobra ingresso. Vai ter que levar RG, vai ter que levar RG. Pode ir com papai e mamãe, aí sim pode garantir a entrada. Não, menores, realmente, menores de idade, nem com os pais. Buenos Aires, o único porto da cidade era lá em La Boca. Você viu o tamanho desse rio? Chegou uma hora que Buenos Aires cresceu tanto que precisava um porto novo. A finais de 1800, o governo chamou vários engenheiros argentinos e do mundo inteiro a apresentar um projeto. E o projeto que ganhou foi de um engenheiro argentino chamado Eduardo Maneiro. Aí tem o nome. Maneiro é só o sobrenome do dono, do criador, do engenheiro. Ele tinha um projeto muito ambicioso, caríssimo e péssimo. Era o pior projeto que tinha e foi o que ganhou. Por quê? Bom, simplesmente porque ele, nesse momento, o Eduardo Maneiro era o sobrinho do vice-presidente da nação argentina. Essas histórias de amiguismo vêm há muito tempo. O projeto dele era muito ambicioso. Ele queria aterrar a costa de Buenos Aires 1 quilômetro para dentro do rio por 4 quilômetros de costa, de sul a norte. Um braço sul de entrada, 4 diques interligados por pontes para deixar as mercadorias e um braço norte de saída. Imagina o investimento naqueles anos, a tecnologia, demoraram quase 20 anos para fazer o porto, não teve uma vida útil maior a 40 ou 50 anos. Se você investe muito dinheiro, trabalha 20 anos para que o porto funcione por 50, claramente não deu certo. Foi um dos maiores fracassos da história argentina. Aí a prefeitura trancou isso aqui ficou tudo largado. O governo fez o terceiro porto da cidade, que chama Porto Novo. De Buenos Aires, de novo, não tem nada, vai fazer 100 anos no ano que vem. Que chama de Porto Novo. E Porto Modelo ficou tudo largado, terra de ninguém. Os prédios caindo, mato crescendo, barcos afogados. Até quando? Até os anos 90. Quem aparece nos anos 90? Nosso amiguinho Carlitos Menem Collor de Mello. Novamente vendendo tudo, ganhou sua facada ilegal de dinheiro daqui, fez muito dinheiro daqui, mas pelo menos a imprensa encarregada da restauração fez uma maravilha. Esses prédios são as velhas docas de Porto Madeiro, onde se armazenavam as mercadorias, são prédios de 1890. Ali são todos restaurantes. A partir de agora, os próximos 4 prédios são da Universidade Católica Argentina, que seria como a PUC do Brasil, mesma instituição. E agora, entre prédio e prédio, tem os velhos guindastes amarelinhos, que foram deixados só para enfeitar, porque não tem uso comercial. E não sei se vai dar para enxergar detrás dos prédios, tem um prédio enorme, bem maior que o resto, com uma ponta branca em diagonal. Esse prédio aqui em cima é, por enquanto, o maior prédio da Argentina em tamanho. É um hotel 5 estrelas, se chama Alvear Tower e tem 250 metros de altura. Aquele bem maior que o resto, que aparece ali. Mas já tem um projeto de fazer um de mais de 300 metros. Sim, tem hotelaria, tem os apartamentos e tem aqueles bares de altura que está na moda agora, os rooftop. Tem um bem legal lá, que está funcionando bastante caro, que é um hotel 5 estrelas, mas muita gente curte esse arranha-céu. As ruas, as pontes, os prédios, as praças, tudo leva nome de mulheres argentinas. O bairro inteiro só leva nome de mulheres, é uma grande homenagem às grandes mulheres do nosso país. Aí dá pra ver, esse bem maior que o resto, esse branquinho ali no meio, é o maior de Buenos Aires por enquanto. A única doca que foi feita nova em 1990 é a próxima Doca Branca, aqui à direita. A original tinha pegado fogo e a prefeitura fez uma nova. E dá uma olhada à esquerda, o prédio da Alfândega de Buenos Aires, de finais de 1800. Olha que prédio lindo, ainda funciona, é o escritório da Alfândega. E o prédio branco do lado enorme é o Ministério de Defesa da Argentina. Eles concentram essas 3 forças militarizadas: Força Aérea, Marinha de Guerra e o Exército Terrestre. À direita, proximamente vamos ver um barco maravilhoso, é a Fragata Sarmiento. Esse barco foi barco escola das Forças Armadas Argentinas, deu 39 voltas ao mundo, sempre em missão de paz, e desde o ano 65, poderíamos dizer que o barco está aposentado e virou um museu, que é um museu aberto a todo mundo. Hoje não, segunda-feira não, mas a partir da manhã ele já fica aberto, esse barco branco maravilhoso,
né, que foi o barco escola. Agora a gente já tem um barco novo, o barco escola, que é a Fragata Liberdade. E do lado, a famosa ponte da mulher de Porto Madeiro, da mulher que em homenagem às mulheres argentinas, feita por um famosíssimo engenheiro espanhol chamado Santiago Calatrava. E, como eu estava falando aqui com as minhas amigas, segundo Calatrava, diz que a ponte representa um casal dançando tango. Vocês vão ver agora, está bem clara, claríssima. Imagem do casal dançando tango. Olha que coisa linda, ponte. Não sei onde está o casal, mas beleza, né? Não, tem nós desenvolvemos duas teorias. E do outro lado a Casa Rosada, em cima dessas escadas que são bastante novas também, ali atrás tem a Casa Rosada. Dari, olha que palácio maravilhoso ao direito, gente. É o antigo Palácio dos Correios, hoje em dia o CCK, ou Centro Cultural Kirchner. E esse monumento a Juana Zurduy. Juana Zurduy foi a grande guerreira boliviana, a primeira general mulher na história da América Latina.